aqui, a discussão disso seria Ministério Público Federal, eventualmente, mas ou uma ADI mesmo para discutir se essa lei após a Convenção Constitucional. Ok, tudo bem, mas isso é uma decisão que o MP vai tomar, né? Isso não, é que há uma norma, né? Não dá para dizer que a empresa está cometendo um crime, porque eles estão em tese com. A norma fala em. Tem critério de renda. Critério de renda, tá. Então, obrigado, Márcio, eu não sabia desse dado. Ok. Se isso está na lei, ok. Então é assim, obrigado, Márcio. Então, o que eu vou fazer de sugestão? Eu vou fazer o seguinte, a seguinte sugestão, então, talvez a ONCB, porque é a organização nacional, né, mais mobilizada, mas eu acho que deveria falar com o CONAD, talvez. Eu não sei como é que está o CONAD hoje. Ok. De qualquer forma, eu gostaria de fazer uma pesquisa nacional. Precisaria fazer uma pesquisa nacional com relatórios de todos os estados, envolvendo os cegos, envolvendo os cadeirantes, envolvendo todos os deficientes. Relatório muito bem fundamentado, talvez orientado, viu, Márcio, pelo Ministério Público Federal, né? Lá em Brasília, não sei. Mas eu acho que a ONCB, por exemplo, poderia fazer essa denúncia ao Ministério Público Federal e começar a encaminhar pelo Ministério Público Federal. Então, o que os corpos jurídicos da ONCB poderiam ajudar é como é que o Ministério Público pode conduzir essa investigação, né? Então, seria legal uma ação ativa, uma ação proativa da sociedade, no sentido de trabalhar em conjunto, já te dou a palavra, trabalhar em conjunto com o Ministério Público para entrar, como o Márcio falou muito bem, com uma ação de inconstitucionalidade mesmo, porque é inconstitucional, flagrantemente inconstitucional. E você vê, Márcio, se os caras têm uma lei a favor deles, nem dá para falar em recusa de adaptação, porque foi eles convenceram o Congresso. Quer dizer, o jogo se deu no Congresso e a gente perdeu lá, porque estava desatento lá. Tinha que ter bloqueado esse jogo lá no Congresso para não sair a lei. Se tem a lei, agora a gente vai ter que derrubar a lei com uma ação de inconstitucionalidade. E o lance é fazer pelo Ministério Público Federal uma ação de âmbito nacional. Vou passar para o ele. Doutor Ricardo, só concluindo o que eu estava falando, do passe livre, eles estão também dificultando para o deficiente visual e a pessoa idosa e cadeirante, eles marcam as passagens lá em cima, naqueles ônibus que tem 2 andares. Tá vendo? Isso é maldade. Então, o cadeirante é impossível ele subir. E a pessoa com deficiência visual idosa também é impossível, porque as escadas são muito pequenininhas. Veja bem, isso já não está na lei, isso é malandragem das empresas para impedir. Gente, eu não consigo ficar gritando aqui, isso já não está na lei, isso é malandragem mesmo. Então, esse tipo de jogada que visa fraudar a lei, mesmo a lei que os favorece, isso é recusa patente de adaptação do meio. Então, aí sim, eu penso que aí essas malandragens operacionais que ocorrem nos âmbitos de cada empresa poderiam ser investigadas pelo Ministério Público Estadual, inclusive do ponto de vista penal. Então, veja, o que eu acredito? Só um minutinho, deixa eu concluir, eu já dou a palavra para o Enio. E as inscrições, gente? É com o acompanhante, que ainda tem que ter o nome do acompanhante, que eles exigem. Se o seu acompanhante, se o condutor Ricardo como meu acompanhante, ele não puder viajar comigo, eu não posso viajar. Gente, então, é isso que eu estou falando para você. Você precisa encaminhar esses detalhes de malandragem para o Ministério Público Estadual. Não, veja bem. As direções estão sendo dadas. Tá bom? O Enio pediu a palavra, vou passar a palavra para ele. Qual a próxima pergunta? Só para eu entender lá, dependendo da situação. Só, qual a próxima pergunta? Que dependendo da situação eu respondo. Eu só queria fazer um comentário aqui, mas deixa eu ver a primeira pergunta. Quem vai falar é o Vinícius de São Paulo, ele está do lado direito dos senhores São Paulo, tá ok? Primeiramente, doutor Ricardo, te admiro muito, falo de você em todos os meus treinamentos que dou para gerentes com finalidade de conscientizá-los sobre pessoas com deficiência. Acho que foi muito pertinente o comentário que você fez sobre a empregabilidade de pessoas com deficiências em micros e médias empresas. Por quê? E aí a Lei Brasileira de Acessibilidade previa, para os MEIs, para os pequenos empresários, que
fossem, acho que eles têm direito de ter um funcionário, e ela dizia que eles poderiam ter 2, desde que um fosse pessoa com deficiência, e isso foi vetado, né, pela presidente da República na época. Eu acho que quando a gente fala acho que o doutor Ricardo também foi muito feliz na colocação que ele disse sobre a questão da educação inclusiva, e isso é visível. Toda vez que a gente fala dentro das empresas em inclusão de pessoas com deficiência, aquelas pessoas que já tiveram convívio com pessoas com deficiência, é muito mais fácil que elas aceitem as pessoas com deficiência dentro do mercado de trabalho, porque elas sabem, conhecem e entendem que a pessoa com deficiência tem a mesma capacidade de produzir. Eu queria, doutor Ricardo, que o senhor, como entendedor aí da questão do trabalho, o estudioso, você e o professor, eu acho que a gente tem batido muito na questão de precisamos contratar pessoas com deficiência, porque a cota diz isso, porém, a empresa que eu trabalho hoje, a gente tem tentado fazer isso de outra forma, dizer o quanto de resultado, de produtividade, de negócio traz a diversidade para as empresas. Eu tenho uma equipe diversa, um time que respeita a questão da diversidade, o quanto isso traz de resultado. É isso, pessoal. Obrigado. Só aqui, estou pedindo um apoio aqui para a mesa aqui, que eu preciso ir ao banheiro. Não, é real, não, mas assim, é real, é uma dupla deficiência. Só fazer um comentário anteriormente, já vou passar para o Ricardo, porque a pergunta foi dirigida a ele. Seguinte, eu não tenho divergência com o Ricardo em alguns aspectos, mas uma delas me parece, e é real, isso que aparece, o Ricardo é jurista, é do campo do direito, e evidentemente que o Ricardo vai fazer sempre uma argumentação pela via do direito, correto? E eu vou sempre fazer uma argumentação também pela via do direito, mas sempre enfatizando um aspecto que lhe é interessante, que também não está menos no Ricardo. Mas só nessa questão, por exemplo, do ônibus, para mim, eu só chamo a atenção de uma coisa. A gente tem que fazer a denúncia no Ministério Público, a gente tem que denunciar, tem que ir para a rua, tem que fazer tudo. Mas a gente também precisa ter consciência de uma coisa. As empresas não querem pessoas com deficiência lá, andando de graça, porque na cabeça delas é isso, estão andando de graça, e não querem pessoas com deficiência também lá, dependendo da circunstância, inclusive pagando pelo trabalho que dá, pelo desarranjo, digamos assim, que ocasiona pelo transtorno, digamos assim. Então tá, esta consciência, que para mim, daí cai naquilo que o Ricardo diz, para que eu não seja um sujeito alienado ou de consciência capturada pelo sistema, eu preciso, no mínimo, compreender que eu tenho que lutar pelo direito, eu tenho que continuar brigando, ir no Ministério Público, tudo, mas eu também tenho que ter consciência de uma coisa: os caras não me querem lá. Do jeito que a coisa está, eles não querem. Por quê? Porque e aliás, Ricardo, tem uma coisa que cai nisso que você falou, da questão da consciência, que é o seguinte: eles conseguiram ou estão conseguindo transformar as migalhas de direito que nós conseguimos até agora em privilégio num discurso ideológico. Isso, para mim, é o mais criminoso de tudo, porque você condenar a vítima, sabe assim, você olhar para uma pessoa que conquistou um parco, que é vergonhoso, para ser sincero, é deprimente de certa forma, do ponto de vista de olhar, você chegar num guichê e dizer o seguinte: eu quero uma passagem porque eu vou viajar de graça. O cara que está ali do teu lado, olhando para você, dizendo o seguinte: é isso que não está pagando, sou eu que estou pagando. Então, assim, eles conseguiram pegar esses pouquíssimos direitos que nós conquistamos até agora, e conquistamos no plano formal,
Porque uma coisa é direito na convenção, direito na Constituição, a outra coisa é a concretização disso na vida real das pessoas. Aqui em Curitiba, para vocês terem uma ideia, capital do estado de Mato, os cegos não têm direito a uma bengala, eles não conseguem uma bengala do poder público. Porra, então, que direito é esse? Então, e os caras conseguem transformar isso como se nós fôssemos os privilegiados. Ah, vá pra... Desculpa, né? É isso mesmo, ele tem razão. Mas é justamente da dialética da coisa. Se, ok, a migalha, de fato é o que tem. E a gente tem que conquistar o que eles não dão, tem que conquistar o que está no papel, para sair do papel depende da mobilização, e tem que avançar, né? Tem que conquistar mais. Veja bem, lá na Europa, nos Estados Unidos, essas políticas em prol de pessoas com deficiência têm uma aceitação um pouco maior, porque os caras implantaram isso lá por causa das guerras. Eles têm um sentimento de gratidão aos heróis de guerra, e por isso em Nova York ou nas cidades americanas as calçadas são acessíveis, as lojas são acessíveis, não sei em termos de grana, mas em termos de barreira física são acessíveis. E então existe essa diferença histórica. O Brasil, felizmente, não entrou em tantas guerras, e infelizmente isso gera um sentimento generalizado de que as vantagens legais que se dão a deficientes são benesses, são caridades, e não são. A verdade é que as pessoas ainda não compreenderam que as pessoas com deficiência no Brasil ficam trancadas em casa porque não conseguem se movimentar nas cidades que eles são arquitetonicamente, urbanisticamente hostis. Então assim, ok. Na verdade, isso tudo que nós estamos vivendo tem a ver com a luta geral sobre direitos civis que estão sendo profundamente ameaçados. Agora, a gente não pode simplesmente esmorecer. O Ministério Público existe para isso. E esses direitos só vão se concretizar na hora que a gente exigir. Na hora que a gente botar na cadeia um desses empresários que está burlando a lei criminosamente, quem sabe o jogo comece a virar. Se vai o primeiro, os outros vão. Então é por isso que eu estou falando. Eu acredito nessa via, porque senão eu não trabalhava com direito. Não é isso? Mas funciona. Senhor, pois não. Desculpe interromper. Gente, vamos respeitar as inscrições. Sim, mas é só rapidinho, Não, gente. Se vocês se sentirem contemplados aí nas respostas, vocês já deixam a oportunidade para outras pessoas. Pela ordem da Queen? Só vou fazer um rapidinho. Pois não. Por favor. Eu só quero dizer que a NTT é a que está por trás de tudo isso. Quando procuramos a NTT a respeito do passe livre, elas próprias falam que elas é que estão interagindo junto com os empresários para nos castigar no passe livre. Só isso. Como é que é o negócio? Não entendi. É isso mesmo. A NTT. A Associação Nacional dos Procuradores. Exatamente. Agência Nacional de Transporte Terrestre. Eu só quero Perdão, senhora, perdão. A senhora está falando da Agência Nacional de Transporte? Exatamente. Ah, sim, pois não. Exatamente. É que eu ouvi a NPT, que é a NTT. Ok. Só Não. isso. Tá, veja bem, essa é a agência governamental, isso? Isso. Ok. Está junto com os empresários coladas, Sim. e eu fui na NTT, denunciei a Caiçara, e a própria, não, fui na Caiçara e a própria Caiçara disse que a NTT é que está junto com eles, fazendo com que essas passagens sejam assim, deste modo, para nós. Fizemos lá em Brasília, fomos para as ruas, não resolveu nada. Então a senhora precisa procurar, insisto,
o Ministério Público Federal. Desculpa, Ede, é porque eu estou explodindo já. Minha senhora, veja bem, a senhora está fazendo uma denúncia pertinente, super séria. A senhora está dizendo, isso é política pública de governo, é isso? Sério? É isso? Ok. Sério? Então, senhora, veja bem, mais sério, isso se torna, portanto, uma questão de ordem nacional. E por isso que eu digo, há que procurar o Ministério Público Federal lá em Brasília, para que seja tomada uma medida muito séria. Me perdoe, eu só quis... Não, Dalva, já esclarecido. Senhora. Mas as empresas... Gente, vamos respeitar as inscrições, gente. A gente quer transporte Eu acho que sobre esse assunto as orientações já foram dadas, né? Vamos aproveitar aqui e ampliar o debate sobre outros assuntos. Eu sei que o passe livre está sendo um assunto que está exigindo realmente esse desabafo de vocês, essa busca de orientações. Por isso que a gente tentou de todas as formas trazer o desembargador, trazer Enio, trazer pessoas que poderiam contribuir, né, para esse debate, para essa luta com alternativas reais de ação. Olha só, eu quero dar uma sugestão para o movimento e para Das Vox, que chamem também o Márcio Cruz para falar, viu? Tá? O Márcio é um cara que milita legal, sabe direito para chuchu. Enfim, ele tem que pegar a mesa também. Então, se vocês já se sentirem contemplados, né, sobre essa temática do passe livre, aí a gente passa para outras informações. Eu estou inscrita. Eu estava inscrita. Senhores palestrantes, agora a presença, né, no caso a pergunta do senhor Eliseu. Enio quer complementar essa questão. Então, só um momento. Essa pergunta do Ricardo é o seguinte. Essa pergunta do doutor Ricardo. Bom dia, pessoal. Eu sou o pai do George, que eu estou com ele aqui ao meu lado, e nós somos de Brasília. O Jorge, ele trabalha na Secretaria de Saúde, numa organização em Brasília, que é do governo. São em torno de 30 mil funcionários. Ele passou num concurso público há 9 anos atrás. Ele é deficiente visual, né, é cego, e também deficiente auditivo. Ele foi perdendo a audição por causa da doença dele, e hoje ele tem uma baixa audição. Então, eu queria saber qual é a experiência aqui do Paraná na questão de informação. Numa organização de 30 mil pessoas, ele, por exemplo, ele deve estar em torno da hierarquia dentro da Secretaria de Saúde, lá na quarta, né, uma hierarquia mais baixa. Ele é agente de saúde. Como é que chega essa informação do direito dele para esses chefes? Porque o chefe, ele coloca lá o George faz o acolhimento das pessoas, ele não pode sair à rua para poder fazer aquelas pesquisas junto com os outros. Mas essa informação para os chefes, sabendo, o chefe tem que saber que ele está cometendo um crime se ele não adaptar o local de trabalho para o George e para os outros deficientes. Eu queria saber como é que é feito isso aqui, se já teve alguma campanha para isso, dentro do próprio governo. Como é que a gente pode atuar nisso? Nós já usamos o Ministério Público, porque eles queriam demitir o George logo quando ele passou no concurso, e nós conseguimos mantê-lo. Você viu que o Ministério Público funcionou, né? Funcionou. Então, o que eu digo, eu acho que uma forma de interlocução seria por intermédio, primeiro, de uma associação, ou se não, pelo próprio Ministério Público. O Jorge já é estável? Sim. Então beleza, então nós chamamos o Ministério Público, logo já bota para quebrar. Entendeu? Se o senhor está sentindo que está havendo recusa de adaptação para o Jorge trabalhar, denuncia. O Ministério Público não vai sair prendendo todo mundo, provavelmente vai fazer uma recomendação primeiro, mas pelo menos os caras vão ver que o senhor conhece os direitos e está se mobilizando. Agora, o senhor precisa ponderar também que isso vai expor o Jorge lá dentro, não sei, o senhor precisa avaliar. Tá? Não lhe ouvi. Eu não defendo assim a punição do gerente, mas assim, se eles tivessem um conhecimento
né, disso aí e sensibilizasse toda a organização da secretaria, ou do governo, levasse essa informação, que isso é importante, acessar. Talvez se pudesse pensar ou numa intermediação de uma associação que o senhor provavelmente tem ligação, ou mesmo num diálogo junto do Ministério Público. Você vai lá no Ministério Público e conversa, eles não estão entendendo, talvez fosse interessante chamar os chefes aqui para conversar, porque o Ministério Público não é só para prender, para bater, não, é para instruir também. Eu, quando era membro do Ministério Público, eu também fui procurador, eu mais instruía do que punia, sabe? Porque às vezes as pessoas transgrediam a lei por desconhecê-la. Então eu dava um prazo, se você não se adequar em X tempo, a coisa vai esquentar. E aí a pessoa se adequava e eu ainda cobrava uma graninha para contribuir para uma associação qualquer para reparar o dano que causou. Eu nunca deixava barata a coisa, eu sempre dava uma... Mas eu sempre revertia socialmente a coisa. Eu prefiro esse tipo de política pedagógica à política punitiva. Mas nesse caso da malandragem das empresas, por exemplo, não dá para conversar muito não, é que é malandragem mesmo. O cara que age com malandragem, você tem que agir com força. Mas nesse caso que o senhor está... Nesse caso que o senhor está falando que é desconhecimento, eu acho que vale a pena uma conversa, viu? E é muito mais ilustrativo, é muito mais bacana, muito mais pedagógico e eficaz o diálogo do que a punição. É só com malandro que a gente não pode ter dó, não pode ter... Mas quando não é malandragem, a gente tem que ir para cima. Opa, pode. É Maria Margarida, de São Paulo. Bom dia a todos, meu nome é Margarida, como muito bem disse a Lúcia. Eu sou esposa do Diniz e trago dele um abraço de muita saudade e agradecimento do desembargador Ricardo. Manda um abração para o Diniz, meu querido amigo. Ele deve estar ouvindo na rádio da Weather. Com certeza. Um abração para você, rapaz. Como é que está aquele negócio que ele fazia, não é? O Mundo Segal. É isso, tão legal. Continua existindo? Continua no YouTube, no Facebook, no WhatsApp, no nosso grupo Mundo Segal, que é uma ferramenta em prol da acessibilidade da pessoa com deficiência visual. Muito legal. O Diniz é um grande lutador da causa também, uma pessoa que trabalhou comigo por tempo, decidiu ir para São Paulo para estar próximo da família, mas é uma pessoa muito querida, é um grande lutador da nossa causa. Eu admiro muito e gosto muito dele, tenho muito carinho pelo Diniz. Manda um abração para ele. Eu acompanho o trabalho do senhor desde a sua magnífica atuação em Campinas, na região, sou sua admiradora há muito tempo. E a minha pergunta é mais um questionamento, que é o seguinte: existe muita pessoa com deficiência ainda não engajada na luta pelo nosso direito, pessoa que não acredita no resultado do trabalho. Qual seria o fio da meada das entidades, dos envolvidos na causa, para motivar essas pessoas a atuar com mais afinco? Porque sem a maioria, que é justamente a mais necessitada, o trabalho fica mais difícil. Muito obrigada. Gente, pessoal das inscrições, tem quantas pessoas inscritas? Tem mais 3 pessoas. Então, com essas 3, a gente encerra as inscrições, ok? Perfeito. Margarida, eu acho que a mobilização política da pessoa depende muito do impulso interior, sabe? Não adianta, você não consegue puxar o cara que não quer. Mas eu acho que o trabalho que o Diniz faz, por exemplo, da Rede Legal, divulgando questões, colocando inquietações, e mesmo a mobilização das organizações das pessoas com deficiência, é um trabalho lento. Agora, todo esse arcabouço jurídico que a gente conquistou, como eu disse, não foi porque eles gostam da gente, não foi porque... Não, foi por mobilização política mesmo, por exigência. Então, assim... tem que acreditar. Eu acho que a divulgação, a informação é o principal instrumento de transformação. Quer dizer, é pela informação que você mobiliza a pessoa. Então, quanto mais vocês continuarem na Rede Segal e outras coisas que estão discutindo entre vocês, eu não participo das redes, eu já não participo porque, sei lá, eu sou um cara de 60 anos, eu não tenho muita paciência com esses negócios, entendeu? Não é da minha geração, eu não tenho paciência. Mas a geração de vocês tem. Como?
Não, na verdade, eu não sei, é uma coisa minha. Eu não entro, enfim, não. Mas eu tô no jogo, sempre que for chamado, vou estar junto, entendeu? Agora, o Diniz não, o Diniz é um cara que atua muito bem nessa coisa das redes sociais, né? E fala para ele, Margarida, continuar divulgando, continuar informando, tudo, cada notícia que tiver, cada ameaça que houver. Olha, tá rolando uma lei aí que está voltando para a escola especial, que o Wendel estava falando de uma lei também, que você falou, uma lei que não lembro agora, que também é errada. Tem que mobilizar, sabe? E eu acho que hoje em dia o principal instrumento de transformação política está na rede social, na informação que você pode passar pelas redes sociais. Tem que gritar, né, doutor? Tem que gritar. Você sabe, a democracia na Grécia Antiga se fazia numa praça pública, chamada Ágora. Na praça pública, que as pessoas falavam, escuta. Na democracia grega, em que só votavam os gregos, que era a minoria, era assim, só os homens gregos podiam votar. Mas eles discutiam tudo na Ágora, que é uma praça pública, em que as pessoas gritavam, falavam, criticavam, discutiam, e a partir do que se apurava na praça pública, na Ágora, é que se fazia política de governo na Grécia. Hoje a grande Ágora, a grande praça pública é de fato a rede social. Então você precisa ir para a rede social e supermear, gritar, como disse a nossa amiga lá, vomitar na rede social, né? Então assim, o Diniz hoje é um agente de transformação muito grande. E se todo mundo for um Diniz na vida, a coisa vai tomar um potencial muito grande. Gente, sejam bastante objetivos para ter as 3 pessoas. Quem é a próxima pessoa? Vai fazer as últimas 3 juntas? Felipe? Próximo é o Cascais, é de Curitiba, tá? E em seguida vai ser a professora doutora Joana Bernardino, de Paraíba, ok? E o próximo, o último. O último será quem? Doutor Ricardo. Aí acabou, eu acho. O principal para ter acesso ao trabalho é a pessoa poder sair de casa e chegar no local de trabalho. Aqui em Curitiba tivemos até uma reunião e houve um compromisso da prefeitura de resolver problemas de calçadas, etc. De trânsito. Eu, por exemplo, vou fazer 75 anos. Quero atravessar uma rua, preciso de binóculo para ver se do outro lado tem se o sinal está verde ou amarelo. Né? E o meu anjo da guarda não tem mais tempo. Já fui quase atropelado 1 milhão de vezes. Quer dizer, eu estou vivendo, né, essa situação que eu vi acontecer, né, com os meus filhos, que têm deficiência auditiva e coisas assim. Então a cidade é cruel. A cidade é incrivelmente cruel. Enquanto nós estamos discutindo a semântica, problemas marcianos, aqui na cidade nós não conseguimos andar. Né? Eu gosto de ônibus, né? Fui diretor até da URGS nessa área. Então, ando de ônibus. Eu fico, o micro-ônibus em Curitiba é um liquidificador. Né? Não tem cobrador, o motorista cobra, motor dianteiro, caixa mecânica, o cara vai levando o tombo dentro daquele ônibus, né? E tem que mostrar carteirinha, não sei o quê. Por isso que eu digo, eu acho que comparar com a Europa, por exemplo, é um negócio espantoso. Estive viajando, né? Já vi dessas vezes, primeira vez que eu estive lá foi em 77,